Estamos de volta com o Estúdio 360. A nova onda da internet, você não vai acreditar. É compartilhar o próprio resultado no chamado teste da depressão. Só na plataforma TikTok já são mais de 4 milhões de compartilhamentos com essa hashtag. Além de dancinhas e memes, agora a brincadeira é com coisa muito séria. Isso porque o tal teste pode até apontar e medir alguns sintomas, mas não traz nenhum diagnóstico. Quem explica melhor e faz o alerta é o psicólogo e nosso colunista Alexandre Brito. Muito bem-vindo, Alexandre. Bem-vindo de volta. Muito obrigado, pessoal. Explica para nós que teste é esse? Pois é, Cacá, esses testes, eles vêm acontecendo desde a época do Facebook, quando tinham testes para você saber sobre o seu temperamento, sobre o seu tipo de personalidade. E agora no TikTok está viralizando aí esse teste que vai falar sobre a possibilidade de você ter uma depressão ou uma ansiedade, né? Então, esse teste ele vai trazer algumas perguntas que a pessoa vai respondendo por meio de um questionário fechado, como se fosse um marca-X, e ao final ele vai te dar um resultado, né? Então, ele é bem genérico, ele traz perguntas que são bem objetivas e pontuais, que acabam fazendo com que várias pessoas procurem ele para tentar encontrar uma resposta ou um resultado. E aí que entra o problema, porque o diagnóstico de uma depressão, o diagnóstico de um transtorno de ansiedade, questões importantes envolvendo transtornos mentais, saúde mental, não pode ser feito dessa forma, sem contexto. Por quê? Porque o teste ele vai trazer uma quantidade. Então, você vai marcar um certo número de questões e ele vai te dar um resultado ao final. Só que para fazer uma avaliação profissional com base metodológica, técnica, científica, também é considerado outro aspecto, que é a qualidade também dos seus sintomas, da história da doença, o contexto, as circunstâncias, a frequência desse episódio, o convívio que você vive hoje, o trabalho, os lugares que você frequenta. Então, a gente já começa aí a ver a ineficácia e os riscos de um teste como esse também, porque você vai ter um resultado e quase necessariamente você vai ter um resultado ruim em testes como esse, quase necessariamente vai ter uma ansiedade nem que seja moderada, uma depressão nem que seja leve. Você pode tentar fazer esse teste e tem os riscos, mas aqui a gente já está divertindo e você vai encontrar nele quase sempre resultados apontando isso. A gente vê esse resultado aqui, o risco que corre já de uma automedicação pode gerar mais ansiedade ainda, um efeito contrário por ter visto esse resultado. Pode também até conduzir ou induzir, quem sabe, se você tiver alguma predisposição a um uso de drogas para tentar aliviar ou de forma inadequada essa situação. Então, temos acho que mais um teste também. Vamos ver o outro resultado. Dimensão ansiedade grave, dimensão estresse leve. Agora, realmente foi por um outro colaborador aqui da nossa TV e realmente também apontou algum problema ali. E essa divulgação que os adolescentes e jovens estão fazendo no TikTok, e ainda colocam esse resultado ali, mais uma música triste e tal, não acaba influenciando os outros também a caírem nessa ansiedade? Principalmente, né, Andressa, se a gente vê assim que nessa época da juventude e adolescente é muito comum, apesar de ter passado por essa época de pandemia, que as pessoas tiveram, né, o isolamento social, é muito comum o jovem produzir identificação com outro jovem, fazer grupos, criar grupos, né, conviver juntos, repetir hábitos, repetir mesmos ídolos. Então, é muito comum então se identificar com o outro e poder propagar, disseminar ainda mais esse quadro, né? Então, pode ter uma influência tanto boa, porque você pode influenciar para as pessoas pedirem ajuda, quanto ruim, trazendo ali aspectos ruins. Porque, e aí, você fez esse teste que não é acompanhado por um profissional, o que você vai fazer com esse resultado? Essa é a questão. Eu ia perguntar só algo. O teste ele acaba fazendo essa constatação, apontando esses sintomas, e ele, em algum momento, indica algum tipo de tratamento ou algo assim? Ou ele se limita a algo que ainda assim é perigoso, como você está nos alertando, a apontar esses sintomas? Ele vai trazer aquele grau moderado, grave, leve. E, se não me engano, eu acho que é nesse teste mesmo, qualquer coisa o pessoal que fez pode ajudar. Eu acho que embaixo, no rodapé, ele explica algo assim, procure um tratamento psicológico ou algo assim. Certo. Não tenho certeza agora se é ele que
traz? A gente está vendo na tela aqui, ali também tela, esse teste. Então tem ali as perguntas. Pode passar mais rápido para a gente ver lá embaixo se tem essa... É que provavelmente é no resultado que vai aparecer. É no resultado, é verdade, é verdade. Sobe um pouquinho para a gente ver. Obtém os resultados. Olha só essa pergunta 20, por exemplo. Sentir medo sem motivo? Olha, e outra coisa, Cacá e Andressa, quem nos assiste, se você faz um teste desse na sexta-feira e no domingo, o resultado vai ser diferente, percebe? Lógico. Até as suas circunstâncias conduzem um caminho diferente para o teste. Por isso que é preciso avaliação profissional, de contexto, com a qualidade das suas respostas, vendo a sua história, o histórico da sua doença, tudo isso é fundamental. Se a gente pega uma outra pergunta, olha, senti que estava um pouco emotivo ou sensível demais. Isso é comum, essa oscilação lógico, né? cotidiana, né? Então, assim, tudo isso a gente questiona para esse alerta, principalmente aos pais também, que podem ter esses jovens que estão fazendo isso. Qual é a sua recomendação, então? Não fazer o teste, não compartilhar, principalmente, enfim, o que deve ser feito? Andressa, eu sempre penso o seguinte, vem comigo, pessoal, se você fez esse teste, você já desconfia de que tem algo errado com você. Se você procurou esse teste, só de procurar esse teste, você já está passando por alguma coisa aí que pode ser que você não saiba quem procurar, como fazer diante disso. E é comum essa sua dúvida de não saber o que fazer muitas vezes diante do que você está passando. Pode ser vergonha, pode ser medo, pode ser estigmas, preconceitos, ou ninguém te escuta, ninguém te acolhe. Você pode até fazer esse teste, mas esse teste que ele não seja determinante. Esse teste ele não determina, ele não vai trazer um diagnóstico, ele não traz uma verdade sobre vocês. Essa é a grande questão. Então, se fez o teste, e agora? O que vai fazer a partir disso? Então, se você está procurando esse teste e ele não tem impedimento, porque ele está na internet, qualquer um pode fazer, mas minha recomendação é que se você faz um teste desse, ele mexe com você, principalmente os resultados dele, que você procure uma orientação profissional. Real. Não hesite em procurar o cuidado de um psicólogo, de uma psicóloga.